Muito bem, no vídeo anterior a gente falou do cadastro do farmacêutico que seja o administrador da farmácia, que a gente chama aqui de lojista administrador. E agora nós vamos mostrar para vocês como cadastrar a farmácia. Vamos lá, vamos cadastrar junto comigo? Eu estou aqui como farmacêutico Edmin da Silva Souza, que é um nome que eu inventei, como farmacêutico administrador, né? Ou lojista administrador, que o sistema chama assim. Vou entrar aqui. Viu que eu entrei, cliquei aqui no menu lateral, nesses três pontinhos, né, três tracinhos, e aí eu vou em cadastros, e o primeiro cadastro dessa série, mais importante, nós vamos passar todos eles, mas eu vou clicar em farmácias e vou começar um novo cadastro. Aqui, todos os cadastros é assim, ele tem um grid aqui, a gente chama isso de grid, é uma tabela onde tem aqui, ó, ações, que vai aparecer aqui quando eu cadastrar a primeira farmácia. Depois tem o CNPJ, razão social, nome fantasia. Aqui tem um local para você pesquisar. Se você tiver muitas farmácias cadastradas, você pode pesquisar pelo CNPJ, pelo nome fantasia, enfim, o que você quiser. Aqui você pode colocar algumas colunas nesse grid que a gente falou, você pode adicionar algumas colunas ou tirar. Por exemplo, eu quero o CPF do lojista e o e-mail do lojista. Você clica aqui, clica fora em algum lugar, que aí vai aparecer também a coluna do lojista com o CPF do lojista e o e-mail do lojista. Se você não quiser que apareça essas colunas, você pode vir aqui, ó, e desmarcar. Tá vendo? Ó, você desmarcou aqui, ó, e clica fora em algum lugar que ele some do grid. Então, todos os cadastros têm esse grid. Aqui está o botãozinho do cadastro mais, quer dizer, de uma nova farmácia. Eu vou cadastrar uma nova farmácia, ela vai cair aqui nesse grid. Aí, todos os outros cadastros. Se você vai entrar no cadastro de produto, cadastro de grupos de produtos, cadastro de plano de contas, categorias de plano de contas, enfim. Todos os cadastros novos que nós vamos fazer, você vai ver que sempre a gente utiliza esse mesmo esquema aqui do grid. Todos os cadastros caem num grid linha a linha, como se fosse uma tabela. Então, entenda como grid, como se fosse uma tabelinha, tá vendo? Que você tem isso, uma visão privilegiada de tudo que está cadastrado. Bom, você pode fazer ações nesse grid, e aqui você pode exportar o grid, olha que legal. Você pode exportar, eu costumo exportar, clicar aqui e exportar quando eu quero alguma coisa do grid, para o Excel. Porque o Excel, ele transforma para PDF, ele transforma para, enfim, qualquer formato de arquivo que você quiser. Veja só, se você quiser exportar para Excel, mas você quer as colunas todas do cadastro, é necessário vir aqui, marcar primeiro para aparecer as colunas todas, ó, marquei tudo, aí depois você elas estão todas aparecendo aqui, aí você vem aqui e exporta para o Excel, por exemplo. Aí ele vai te perguntar, viu que eu cliquei aonde? Ele vai te perguntar onde você quer que caia isso, qual pasta, e aí você dá salvar, dá um nome que ele salva num arquivinho Excel. Do mesmo jeito, em formato CSV, que é um formato de Excel diferenciado, para ser importado para dentro de outros softwares, geralmente você precisa do formato CSV, por isso que ele aparece essa opção para você. E formato texto, né, que é TXT, tá bem? Aqui, ó, baixar sincronizador de documentos fiscais. Quando você clica aqui, vai baixar um documento sincronizador, que é um sisteminha chamado Send. Esse Send, ele serve basicamente para pegar as notas fiscais de entrada e também os cupons fiscais de saída do seu servidor e jogar para dentro do gestor Bula Web quando você quer preencher o DLP automático, que eu vou falar lá num outro vídeo. Preenchimento DLP automático é muito interessante porque a cada, por exemplo, 1 minuto ele está preenchendo o seu DLP do dia, de minuto a minuto, usando os documentos fiscais. Para você baixar esses documentos fiscais, é nesse botãozinho aqui, ó. Tá vendo? Tá dentro do cadastro de farmácias, nesse botãozinho aqui, baixar sincronizador de documentos fiscais, tá? Então você entra no servidor da sua empresa, das suas farmácias,
vem aqui na onde está cadastra e você baixa ele. Você clica aqui, ele vai abrir para você escolher uma pasta. Você escolhe uma pasta, né? E, por exemplo, na pasta Downloads, a hora que ele clica em salvar, aí você dá 2 cliques sobre ele, pronto, ele já se instala automaticamente no seu servidor e começa a mandar para dentro do gestor BuluWeb a cópia das suas notas fiscais, tanto de entrada quanto cupom fiscal de saída. E a partir delas é que a gente preenche o DLP. Esses dados foram todos validados por mim e o cálculo do DLP deve sai exatamente correto. Então, o Send, que a gente batizou ele de nome de Send, que é muito interessante, muito importante. Então vamos lá, no objetivo desse vídeo é a gente cadastrar uma farmácia. Então vamos clicar aqui, cadastrar farmácia, novo. A primeira coisa que ele vai te dar aqui é uma aba de dados gerais e depois uma aba de dados fiscais. Veja aqui que aqui nós temos um botão avançar aqui depois, que você vai preenchendo até no final os dados e depois você clica em avançar, ele vai cair na aba de dados fiscais. A aba de dados fiscais nós colocamos coisas simples, coisa muito simples como regime tributário, como você vai ver. Está aqui data do cadastro e começa aqui com comissão por agendamento e tem nome fantasia. Agora veja que todos os campos estão bloqueados, eles estão com cinza, um cinzazinho aí de fundo, estão todos bloqueados. Por que isso? Porque o primeiro campo que não está bloqueado para você preencher é o do CNPJ. Porque ele vai primeiramente verificar se esse CNPJ existe ou não. Então vamos pegar aqui, eu já tenho um CNPJ novinho aqui, ó, que eu já arrumei. Vou pegar esse CNPJ aqui, vou copiar, ó, vim aqui, vou copiar o CNPJ e vou lá dentro do sistema e vou colar. Ó, colar texto sem formatação. Ele já vai validar o CNPJ, não fecha essa página. Tá vendo que ele está validando na Receita Federal? Bom, gente, eu peguei esse CNPJ, não sei se é de uma farmácia, tá? Às vezes ele já existe lá na Receita Federal sendo outra coisa. Não, ele não encontrou na Receita Federal, mas validou, tá vendo? Esse CNPJ existe, de fato, senão ele dava uma mensagem aqui. E aí você vai então agora colocar a razão social, o nome fantasia, inscrição estadual, né, e o endereço, telefone e assim por diante. Bom, aqui em cima nós temos lá comissão por agendamento, que é obrigatório, ele já vem marcado com R$1. O que é isso? Para quem vai utilizar o Dr. Bula, às vezes quer fazer o pagamento de comissão por atendimento. Vamos supor que você tem um farmacêutico que você paga lá, você paga por esse farmacêutico ficar atendendo, muitas farmácias têm isso, e você paga lá R$3 por cada agendamento que fizer no Dr. Bula. Lá no Dr. Bula tem uma opção de agendamento de clientes. E aí você quer remunerar os seus funcionários de balcão. Para cada agendamento você pagar R$3. Então, ou R$2 ou R$1, você coloca aqui o valor. Ele já vem preenchido com 1. Se você não trabalha com Dr. Bula e não trabalha com consultas farmacêuticas, deixa aqui 1 que não vai fazer diferença, tá? Ele mostra a data do cadastro que está sendo feito, que é essa data de hoje. O lojista administrador, o nome dele, que eu inventei, Farmadmin da Silva Souza, é o nome que eu inventei. O e-mail do lojista dessa farmácia que você está cadastrando e o CPF. Isso aqui ele só permite alteração, na onde? Aqui, ó, na conta do lojista administrador. Aqui que ele permite alterar. Aqui ele não permite você alterar, ele traz só a título de informação que essa farmácia tem como responsável esse lojista, esse e-mail dele e esse CPF dele, tá certo? Então vamos pôr aqui a razão social. Eu escrevi uma razão social aqui, ó, que eu queria criar. Então vou pôr Farmácia Bula 3, isso é teste, né? Farmácia Bula 3 Limitada, matriz. E vou colocar como nome fantasia, Farmácia Bula 3 Matriz. Inscrição estadual, vou inventar um número qualquer aqui. O CEP, ele não valida o CEP, eu vou colocar, ele não valida, ele só fala o seguinte, que tem que ter o número de dígitos próprios de um CEP. Se você deixar só 2 dígitos, ele não vai aceitar. Eu estou clicando no Tab, a cada campo eu estou colocando Tab.
Então, o tab eu estou colocando, eu mudo de um campo para outro. Eu estou inventando isso aqui, número eu vou inventar aqui também, o bairro eu vou pôr aqui um bairro aqui que eu conheço aqui de Goiânia, município aqui, ó, posso pôr Goiânia, né, que ele já me trouxe ali, nome de contato aqui, ó, vou pôr, e um telefone, eu vou inventar um telefone qualquer, podia pôr o telefone do Bula, né? E o responsável aqui, onde tem esse asterisco em vermelho, é porque eu tenho que colocar de forma obrigatória. Lembra-se disso? Que eu falei isso lá no vídeo anterior. O e-mail não é obrigatório, aqui, ó, mas eu tinha posto, me parece que teste 4, eu vou colocar, não é obrigatório. O site da farmácia, né, eu poderia, é obrigatório, não é obrigatório, mas eu posso pôr o do Bula aqui, ó. Essa parte de atendimento é também só para quem usa o Dr. Bula. Aqui tem tempo de atendimento em minutos. É aquele intervalo de atendimento entre um paciente e outro que o farmacêutico pede para marcar, para agendar. É porque no cadastro aqui da farmácia, o que você definir aqui, igual a comissão por agendamento e esses dados de atendimento, vai diretamente lá para o Dr. Bula. Às vezes o farmacêutico fala, põe um a cada 30 minutos. O plano, o projeto já é para 30 minutos. Mas ele já vem marcado com 30 minutos. O início do turno é das 8 da manhã às 12, depois das 14 às 18. E você só altera isso aqui se você estiver utilizando o Dr. Bula. Se você não vai utilizar o Dr. Bula para atendimento clínico, então você não precisa parametrizar nada aqui, é só clicar em avançar. Caso você esteja usando o Dr. Bula, então você vai dizer, não, o farmacêutico não quer a cada 30 minutos, ele quer um a cada 40 minutos. Então, muito bem, você parametriza aqui. E ele não começa às 8 horas, ele começa às 9. Só que aí ele vai até às 13, depois ele começa às 15, e aí ele leva até 20 horas, vamos supor. Bom, você parametriza aqui do jeito que você quiser. Viu que tudo aqui para cima ficou preenchido, tá vendo? CNPJ, razão social, inscrição estadual, nome fantasia. Inscrição estadual... no cartão do CNPJ sempre tem, nas notas fiscais tem, então você tem que colocar aqui, é importante isso para a gente poder validar tudo. Se bem que ele só valida o CNPJ, a inscrição estadual, se você não souber, você pode inventar, depois você altera. Aí, avançar, ele vai passar para a aba dados fiscais agora. Primeiro item importante aqui é o regime tributário. Você não deve chutar o regime tributário. Você deve perguntar para o seu contador o regime tributário atual. Todo mês de janeiro é que pode mudar o regime tributário, só nos meses de janeiro. Então, se você é administrador de várias farmácias, coloca correto isso aqui. Você vai ter que escolher entre o Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Então, vamos supor que essa farmácia esteja no Simples Nacional, vamos manter. Está na Zona Franca de Manaus? Sim ou não? Olha, atenção, não é só as farmácias de Manaus que é Zona Franca. Então, algumas outras cidades também agora são Zona Franca. Por exemplo, eu posso citar um aqui que eu lembro de cabeça, Cruzeiro do Sul, lá no Acre, que me parece que é. Tem umas ou outra que me falhou aqui a memória agora, que eu não tinha pensado em falar para vocês, então eu me esqueci. Mas tem outras que fazem parte da Zona Franca. Se você é de uma farmácia que faz parte na Zona Franca, coloca aqui o botão sim. Nesse caso eu vou deixar não. Número de funcionários. Olha, quem me trouxe esses aqui foi o meu navegador Chrome, tá? Porque eu já tinha posto em outras farmácias. Não é que o sistema ele já indica para você não. Número de funcionários aqui é muito importante para fazer o custo, a rentabilidade e o valor de produtividade de cada funcionário. Então é bom você colocar o número de funcionário. Só de vendas? Não. Muita gente pergunta isso. Eu vou colocar aqui só o número de funcionários na área de vendas? Não, senhor. Todos os funcionários da farmácia, seja registrado ou não, todos que trabalham lá. Isso é importante para efeito de indicadores de performance. Saber se os funcionários estão sendo produtivos e rentáveis. O próximo campo dando tab é o faturamento médio mensal. Aqui, se você logicamente, você não precisa ir lá pegar tudo, fazer o cálculo muito certinho.
Mas você sabe que a farmácia, às vezes, vamos supor, ela vende 140 mil um mês, 130 no outro, 120 no outro 170, no outro 180. Então deu uma média aí de 150 mil. Então você coloca a média de faturamento mensal. A alíquota ISS município é obrigatório também. Geralmente essa alíquota ela é entre 2% e 5%. O máximo é 5%, dependendo do município. Por que é importante? Para fazer os cálculos dos impostos seu, se está correto. Porque o gestor Buller, ele calcula os impostos. Se você puser o regime tributário errado e a alíquota de CMS e o faturamento médio muito errado, os valores de impostos que ele vai mostrar para você que deveria pagar e em confronto com o que você pagou, vai ficar errado. Então é melhor você colocar o mais correto possível esses 3 campos que eu acabei de falar. Principalmente a alíquota do ISS, principalmente para quem tem manipulação, imposto sobre serviço do município. E aí vamos supor que aqui vem 4%, ele já vem com 4%, porque na maioria dos estados, dos municípios é 4%. Mas vamos supor que seja 3,45%. Você pergunta para o seu contador, por exemplo, a sua atividade da sua farmácia, quanto que é no seu município. E é outra coisa, o município, eles também tem o zoneamento. Tem, por exemplo, tem bairros da cidade, por exemplo, em Goiânia, aqui em Goiânia, no centro é um ISS, em alguns bairros é outro ISS. Então você tem que saber isso do seu contador. Vamos supor que seja 3,45. Não precisa pôr ponto, eu só digitei 3,45, ele já entendeu que é 3,45. Da ITAB, o responsável técnico não é obrigatório, você pode deixar em branco, né? Mas eu posso pôr aqui que seja eu, CRF 1787, esse é meu CRF mesmo, tá? Até interessante. O contador responsável, vou pôr eu mesmo, eu também sou contador, meu CRCS 1580, vou pôr aqui porque eu já tinha usado antes. O número de alvará, posso inventar aqui depois alterar, mas também nem é obrigatório, pode ficar em branco, tá certo? A AF federal também. Tem manipulação. O próximo é o metros quadrados da área de vendas. Esse é obrigatório, tá vendo? Quantos metros quadrados que tem só do balcão para frente? Você pode pôr aproximado, mas isso vai ser importante para o cálculo dos indicadores de performance, indicador de performance de venda por metro quadrado, para você acompanhar o histórico nos meses, né? Se você está aumentando o seu faturamento e rentabilidade por metro quadrado ou não. Isso é importante para você poder tomar decisão no futuro de aumentar a sua farmácia ou diminuir o tamanho dela. Então, por isso que é importante a quantidade de metros quadrados. Quando eu clico aqui, meu navegador me sugeriu isso aqui que eu já tinha posto para outras farmácias. Mas você, não é que o sistema sugere, não. Mas você vai colocar... Então, você soma, por exemplo, da área de vendas, quanto que tem de uma face e de outra face. Quando você faz de uma face vezes outra face, você multiplica uma parte pelo outro, você vai encontrar a quantidade de metro quadrado. Digamos que deu 90 metros quadrados. E você põe 90 aqui, pode pôr com 0 ou sem 0, não tem problema, põe 90. Pronto. Tem manipulação? Sim ou não? Essa farmácia, vamos pôr que sim. Mesmo que você manipule muito pouco. Mas se você tem um pequeno laboratóriozinho de manipulação ou homeopatia, realmente, aí você marca sim aqui, porque isso é importante para o aspecto fiscal, tributário, que o software vai fazer. Aí você dá salvar, o que vai acontecer? Vai vir para cá, a farmácia vai cair aqui no grid. A gente chama de grid o quê? Essa tabelinha, tá vendo? Saiu todos os dados aqui? Não saiu. Eu quero ver mais deles. Eu quero ver o endereço, quero ver a inscrição estadual, quero ver o CPF do lojista, o e-mail. Agora vai aparecer. Tá vendo? Aquilo que eu mostrei antes de iniciar aqui o cadastramento. Tá vendo? Agora já aparece no grid. Se eu for exportar isso aqui para o Excel, eu clico aqui em Excel, por exemplo, ele vai me pedir para escolher uma pasta. Eu posso escolher a pasta bula e pôr um nome aqui, dar um nome aqui e clicar em salvar. Muito bem. Nem vou fazer salvamento aqui para vocês, que é muito simples. Aí tudo que tiver aqui cai lá na planilha Excel para você, numa planilha Excel, tudo que tiver no grid. Pronto. Aqui eu já cadastrei uma farmácia. Se eu quiser inativar, tá vendo essas ações aqui, que antes não apareciam esses 2 botãozinhos? Se eu quiser inativar essa farmácia, falar assim,
essa farmácia Bula 3 Matriz, eu quero inativar ela. Vai que eu tenho várias aqui cadastradas e às vezes eu quero inativar alguma porque eu não vou utilizar, não vou fazer acompanhamento da FC DLP dela, ou então eu vendi essa farmácia, basta clicar aqui, ó. É como se você estivesse excluindo. Deseja mesmo desativar a farmácia Bula 3 Matriz? Eu vou desativar, aqui só para você ver que não tem nada demais. Pronto, ela simplesmente agora, esse botãozinho vermelho ele ficou bem vermelhinho, quer dizer que ele ficou na posição de ativar. Quer dizer que agora essa farmácia ela está desativada, é como se tivesse excluída. Ela não vai sumir do grid, para dizer para você que um dia teve essa farmácia aqui. No entanto, você pode ativar ela a hora que você quiser. E lá, em qualquer lugar do DLP, DFC, gerenciador financeiro, nos relatórios de indicadores de performance, ela não vai aparecer. Ela vai ficar sumida, certo? Aqui, só no cadastro de farmácias, nessa tela do grid de farmácia, cadastro de farmácia, é que ela vai ficar aparecendo. Tá vendo esse aqui de ações, azulzinho? Ações aqui, ele abre a farmácia para você mudar, mesmo ela estando no estado de inativa, tá vendo? Para você mudar algum dado aqui, né? Você pode mudar algum dado ou e salvar aqui embaixo. Então, vou ativar ela novamente. Tá vendo? Eu tinha desativado, agora eu vou ativar. Ó, ela voltou a ficar ativa. Tá vendo que o botãozinho não ficou vermelho? Tá lá, ó. Se eu quiser desativar, é só clicar em cima. Esse é o padrão do gestor Bula. Qualquer lugar que você vê esses dois botõezinhos aqui de ações, é assim que funciona. Se eu clicar aqui, eu estou editando. Editando é quando eu quero alterar alguma coisa. Então, digamos que eu quero a inscrição estadual ficou errado. Então, eu vou lá no campo inscrição estadual, tá aqui, e não é esse número, é esse outro número aqui. Então, eu vou pôr aqui, às vezes posso mudar o endereço e tal. Ele só não vai te permitir mudar o CNPJ. Clique 2 vezes para editar. Você clica 2 vezes aqui, você vai ter que pôr outro CNPJ, né? Diferente. Ele até aceita, mas você tem que clicar 2 vezes para alterar o CNPJ. Porque o CNPJ você pôs uma vez, normalmente você não vai mudar. Todos os outros campos você pode mudar tranquilamente. Aqui eu mudei o inscrição estadual, vou avançar. Quero mudar alguma coisa na área fiscal? Não. Então vou salvar aqui. Ele vai salvar a farmácia. Para mim fazer uma outra farmácia, vou cadastrar uma outra farmácia como filial dessa. Eu dei novo. Ele trouxe comissão aqui e digamos que eu tenho que pôr, primeira coisa, CNPJ. Digamos que eu ia falar é o seguinte, se eu quero pôr uma comissão para ajudamento diferente nessa outra, tudo bem. Então, vamos pegar aqui um outro CNPJ, eu tenho um CNPJ novinho aqui, ó. Vou pegar esse CNPJ, copiei, né? E vou colocar ele aqui, ó. Vou colar sem o texto, como texto sem formatação. Botão lá direito do mouse, colar sem formatação. É melhor quando você cola sem formatação e ó, já existe esse CNPJ. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu peguei certo. Vou copiar novamente, eu vou copiar e vou colar texto sem formatação. Olha, já existe esse CNPJ. Então, esse aqui eu não posso utilizar esse CNPJ mais. Deixa eu ver se eu tenho algum outro CNPJ aqui. Não tem CNPJ mais. Mas esse aqui eu pensei que eu não tivesse usado. Deixa eu ver. Já existe esse CNPJ. Eu vou ter que procurar um outro CNPJ para cadastrar aqui, né? Como exemplo. Mas deixa eu olhar direito que eu acho que eu tenho um outro CNPJ aqui. Vamos pegar esse aqui, tem um outro CNPJ aqui, ó. Copiar ele. Agora eu vou colar ele aqui. Tá verificando. Olha, tá verificando, validando o CNPJ. Não fecha essa página. Aquele que primeiro que eu usei, ele já existia. É uma farmácia que já existia cadastrada. Então agora eu peguei um novo CNPJ. Deu certo, tá vendo? Agora ele já parou aqui, ó, para razão social. Mas aí a comissão aqui, vamos supor que seja R$2 que eles usam, né? Vamos pegar aqui agora vou colocar como sendo filial. Deixa eu pegar aqui, eu queria criar essa aqui, ó. Farmácia Bula 3 filial. Que isso eu vou usar depois para teste. Ó, razão social vem o limitada no final, ou como podia vir a Eireli também, né? Ou nada, hoje em dia não precisa.
O nome fantasia vai ficar assim, ó, Farmácia Bula 3, filial. Inscrição estadual, vou colocar qualquer coisa aqui. O CEP também vou preencher com qualquer coisa. Aqui eu vou pôr o endereço do Bula, né? Em Goiânia, ó, bairro de América, ó. Ele já trouxe Goiânia, porque eu pus um logrador aqui de Goiânia, que o meu próprio Chrome já preencheu. Nome do contato. Eu estou fazendo tudo novamente aqui, só para vocês verem, né? Da rapidez. O atendimento, não vou mudar nada, aqui está certo. Aqui eu vou para o lucro presumido, digamos que seja Zona Franca de Manaus, tenha 18 funcionários, faturamento médio aqui 160 mil, a alíquota do município eu vou deixar o mesmo. Aqui não são campos obrigatórios, não vou preencher, não tem manipulação, metros quadrados, digamos que seja essa farmácia seja pequena, 40 metros quadrados só, vou salvar e vou mostrar para vocês como vai ficar no grid, agora com duas farmácias. Sucesso, farmácia cadastrada. Aqui agora eu tenho duas farmácias no grid, que a matriz e a filial, sendo que a matriz ficou aqui embaixo e depois a filial, as mais novas vão ficando em cima. Tá vendo? Muito simples. Aqui eu baixo o Send, como eu falei, aqui eu exporto os dados, né? Exporto para o Excel e aqui eu oculto ou não colunas desse grid. No próximo vídeo nós vamos falar sobre cadastramento de usuários que vão trabalhar nessa farmácia. Então até no próximo vídeo.